No livro de Josué, no capítulo 1, verso 9, está escrito: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas foram palavras dirigidas por Deus a Josué, quando estava assumindo a grande e penosa responsabilidade de liderar a nação de Israel após a morte de Moisés. Josué agora tem a missão monumental de conduzir o povo à terra prometida. Como Moisés, Josué com certeza enfrentaria muitos perigos e inimigos, e como Moisés precisaria sem ausência da presença de Deus. Ao iniciar o seu trabalho ou a sua missão de conduzir o povo à terra prometida, por várias vezes Deus usa o termo no capítulo 1, seja forte e corajoso. O próprio Deus sabia da tarefa gigantesca que estava dando a Josué, e o medo e o desânimo estariam constantemente batendo à sua porta, não só pelos grandes inimigos e perigos do caminho até a terra prometida, mas o próprio temperamento e conduta do seu povo seria um grande desafio. O povo que saiu do Egito era frequentemente inconstante, incrédulo, e Josué precisaria aprender a lidar com isso. O capítulo 1 de Josué, do verso 1 ao 9, relata esse importante momento, não só do chamado de Deus a Josué para liderar o povo, mas nos relata também a confirmação do próprio Deus de que ele seria com Josué como havia sido com Moisés. Sua presença e providência estaria com ele. Foram as garantias que Deus deu. Mas vamos nos deter aqui mais profundamente no verso 9 do capítulo 1. A primeira coisa que Deus lembra a Josué foi que a ordem partiu dele, dizendo: Não foi eu que te ordenei? Qual o propósito de Deus em lembrar a Josué que foi ele, Deus, que lhe havia escolhido, chamado e ordenado? Será que Josué havia se esquecido? Não. Além de ser um reforço, Deus estava lembrando a Josué que a sua missão não vem de uma ideia humana, mas é uma ordem divina. Não foi Moisés e nem mesmo Josué que teve a ideia de enfrentar o maior império da época, que era o Egito, libertar centenas de milhares de pessoas, atravessar um deserto cheio de sequidão, onde não havia água, comida, cheio de inimigos. Sem Deus, esse plano seria uma loucura. Deus está lembrando a Josué: esse projeto é meu. Eu farei isso acontecer através de você. Eu vou prover o necessário para que você cumpra esta ordem, para que você cumpra esta missão. Segunda coisa, Deus exige de Josué que ele seja forte e corajoso. Deus exige que Josué tenha isso em mente. A força aqui não é apenas física, mas principalmente espiritual, emocional e moral, para saber lidar com as diversas situações ruins do caminho. E quando Deus exige coragem, Deus não está proibindo Josué de ter medo, pois o medo faz parte da natureza humana. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo, com base na confiança em um Deus poderoso. Ser forte e corajoso seria essencial para que Josué cumprisse a missão, para que ele enfrentasse as adversidades, tomasse decisões difíceis e mantesse fiel à sua missão. Terceiro, não se apavore nem se desanime. Apavorar-se é deixar-se dominar pelo medo. Desanimar é perder a vontade de seguir em frente. Deus reconhece que Josué enfrentaria momentos que poderia gerar esses sentimentos, pois seu antecessor Moisés havia enfrentado situações que o levaram ao desânimo e ao desespero. Quando sobre a liderança, o povo de Israel, em Números capítulo 11, reclama porque está cansado e porque não tem comida.
Moisés, exausto com as constantes murmurações, desabafa com Deus. E o capítulo 11, versos 14 e 15, relata estas palavras: Eu sozinho, disse Moisés, não posso levar todo esse povo. É pesado demais para mim. Se vais continuar a tratar-me assim, mata-me agora mesmo. Se mereço o teu favor e não me deixas ver a minha miséria. Ou seja, Moisés chega a um ponto de tamanho desânimo que pede a morte a Deus. Mas Deus convida Josué a confiar não em si mesmo, mas nele, e a lembrar que a sua presença protetora estará constantemente com ele. O final do verso diz, Deus reafirmando novamente a sua presença: pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa central que sustenta todo o resto. O que Deus basicamente quer que Josué entenda e se agarre a isso fielmente é a certeza que não importa a direção, o lugar ou a dificuldade, a presença de Deus é constante e será sempre na vida dele durante o caminho. Seria uma tarefa difícil, árdua, mas a palavra com você aqui implica algumas coisas. Primeiro, relacionamento íntimo era o que Josué ia desfrutar com Deus. Proteção, direção e fidelidade. Foi isso que esteve sobre a vida de Josué durante o tempo em que esteve liderando o povo de Deus. Bom, assim como Josué, há um chamado e propósito de Deus sobre a minha e a sua vida. Os perigos e inimigos que enfrentamos não são literalmente os enfrentados por Josué. Mesmo assim, são malignos e reais e têm como propósito minar nossa fé. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2 e verso 4, ele diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Embora muitos cristãos não percebam, estamos envolvidos em uma constante luta. Estamos envolvidos em uma guerra que só findará na eternidade. Enquanto isso, desafios, desânimos e medos serão reais na nossa vida. Mas a coragem vem em saber que Deus está presente. Eu encerro citando as palavras de João no capítulo 3, verso 11 do Apocalipse. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe que ninguém te impeça de chegar na eternidade com Deus.